E muitos casarões antigos da cidade de São Paulo são imóveis tombados no centro da cidade. Há vários exemplos. E o que pouca gente sabe é que também nas periferias da cidade existem muitos imóveis que fazem parte da história da capital e que, por não serem tombados, correm o risco de desaparecer. Escondidos ao lado de prédios modernos. Assim estão muitos casarões do começo do século XX, como este no bairro de Santana, na zona norte de São Paulo. Um dos poucos que está bem conservado, de acordo com o jornalista e pesquisador Douglas Nascimento, criador do site São Paulo Antiga. Douglas se dedica a pesquisar e registrar a história de imóveis antigos da periferia de São Paulo, como uma forma de incentivar o tombamento do patrimônio arquitetônico dessas regiões. Então, às vezes a gente pensa, esse imóvel, qual é a importância dele para o Brasil inteiro? No Brasil talvez seja muita pretensão, mas para aquele bairro a história é importantíssima e não pode ser esquecida. Eles conhecendo a história de onde eles vivem, eles podem reivindicar melhorias para o bairro dele. 9 de cada 10 imóveis tombados da capital paulista são particulares. A maioria está na região central, por onde os processos de tombamento começaram em 1985. Já nas regiões periféricas da cidade, muitas construções particulares ou foram demolidas ao longo dos anos ou estão em péssimo estado de conservação. Caso de um dos últimos casarões de famílias portuguesas, italianas e espanholas no Belenzinho, na Zona Leste. Há 70, 80 anos atrás, a Avenida Celso Garcia, salva as suas proporções, era uma espécie de Avenida Paulista, com muitos casarões, vários palacetes. Qualquer cidadão pode solicitar o tombamento de um imóvel junto a um dos 3 órgãos responsáveis pelo processo: o Conselho Municipal de Preservação, o CONPRESP, o CONDEFAT do Governo Estadual e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. Com o objetivo de agilizar o processo de tombamento e preservação de alguns imóveis da cidade de São Paulo, nesta sexta-feira, representantes do CONPRESP, do CONDEFAT e do IPHAN fizeram uma reunião. O objetivo é formar uma aliança para agilizar o procedimento de tomada de decisão sobre o patrimônio histórico da cidade de São Paulo. Até porque muitos casarões já estão à venda e podem ser demolidos pelos novos proprietários. É necessário articular essas esferas de governo para facilitar a vida do munícipe, que é proprietário de um bem tombado e que precisa de agilidade nas respostas de transformação do seu bem. A gente tem condição de agilizar tanto aquilo que é interesse público, e por ser interesse público pressupõe-se que a gente deva priorizar no atendimento, como nas ações dos interessados das iniciativas privadas, para que a gente não tenha discordância, o interessado não tenha uma análise de um conselho municipal diferente do estadual ou mesmo do IPHAN. Os 3 órgãos discutem ainda a criação de incentivos para a restauração e conservação destes locais. É possível, sim, você ter uma política desenvolvimentista e preservar a memória. E uma sociedade saudável, uma sociedade também que tem incorporado dentro do seu universo atual, contemporâneo, elementos da sua memória. A história não conhecida, eu costumo dizer que é a história esquecida, porque ela desaparece. E é isso que a gente não pode deixar acontecer.